Fala aí, galera. De volta aqui, mais um episódio do nosso podcast. Vamos conversar com mais dois aprovados para medicina. Olha a alegria. Sorrindo de orelha a orelha. Maravilha. O Rafael Lauria aqui com a gente, porque ele passou para a UERJ, a gente conversou. E aí, não satisfeito com a aprovação da UERJ, ele também conseguiu uma vaguinha na Unirio. E a gente vai falar disso para saber para qual lado aí o coração bate mais forte. E a Paola, que passou para a UERJ também, muito, muito feliz. E nós mais felizes ainda com as aprovações de vocês, né? Paola, deixa eu começar com você, porque o Lauria já falou bastante da outra vez, vai falar hoje de novo. Foi bastante. Não, ele Quero gosta, ele saber qual gosta. que você vai escolher, hein? Essa é a Você é questão. clubista. Eu vou falar aqui para não gerar confusão no podcast. Não, mas assim, vocês têm a opinião de vocês em relação à qualidade da faculdade. As duas são ótimas, né? Como o FRJ, como o UF, mas... Acho que eu tô alinhado com a posição dela, mas vamos deixar no ar. Mas Ah, é? olha só, é porque eu só escolhi a UERJ, mas eu costumo dizer que o vestibulante de medicina não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Sem dúvida. Mas aproveita e fala um pouquinho pra gente isso. Você colocou na cabeça que ia estudar mais para a UERJ, assim, por conta de ter menos tempo, a prova, você acha que a prova tinha mais a ver com você, né? Meu perfil de prova. É. No meu terceiro ano do ensino médio, 2019, conheci a UERJ no exame de qualificação. Ainda estava estudando para o Enem, mas o Enem é prova de resistência. Ele não mede o seu conhecimento, assim, eu costumo pensar. E aí eu vi a prova da UERJ discursiva, eu falei assim, é essa daí que eu quero. Meu pai também fez uma operação no Pedro Ernesto em 2019. Quando eu fui visitá-lo, era mistura de eu quero ver meu pai e quero conhecer o hospital. Então foi paixão, eu falei, eu vou fazer a UERJ, Viu os só a estudantes UERJ. lá circulando, É, né? Parece que, se só a eu não me UERJ. engano, na UERJ, o primeiro período já estão Já indo para o tem Pedro Ernesto, emergências né? médicas. E outra coisa, Pedro Ernesto tem Vila Isabel, cidade independente, onde eu moro, cidade do Noel Rosa, maravilha, pertinho do Maracanã, é tudo de bom ali, né? É verdade. Pô, que maravilha. O Rafael, e agora, vamos lá, conta pra gente aí. Para onde bate o seu coração? Para que lado tá batendo? Não sei se você decidiu já ou não, mas vamos lá, Unirio ou UERJ? Então, Vágio, o meu veredito é o ERJ, no caso. Ah, muito bem. É, Vamos eu estudar lembro- juntos, vamos estudar juntos. Exatamente. Eu lembro que quando estava no segundo ano do ensino médio, a minha professora de biologia de lá, que no caso não foi a Isilda, foi a Geisa, que era uma outra, ela quis fazer meio que um passeio com a gente para a faculdade, né, da UERJ de Medicina. E eu lembro que no dia eu fiquei um pouco assustado, assim, meio receoso, sabe, de ir, porque aquela coisa, eu nunca tinha ido numa faculdade nenhuma, eu não sabia também se ia gostar, porque eu já estava inclinado a fazer medicina, né? E aí, no mesmo momento que eu cheguei lá, que eu comecei a ver aquele lugar, o hospital, você vê que tudo ali, sabe, se integra de uma forma perfeita. Que é o hospital, a escola de medicina juntos, os laboratórios ali, é muito legal, Vlad. Então, assim, foi meio que paixão à primeira vista. Então, desde dali, eu sempre teve um sonhozinho, né, dentro de mim de ir para a UERJ. Óbvio que aí, no meu caso, foi um pouco mais o contrário do seu, né, que você gostava mais do modelo da UERJ, eu já sentia mais dificuldade. Então, esse sonho foi sendo deixado meio assim, de lado, né, eu ia ficando mais no Enem, mas como surgiu essa oportunidade na minha vida, né, eu não vou desperdiçar ela. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um grande amigo, Ivan Pimentel. Ele é professor de geografia lá da UERJ. E a gente conversa muito sobre a situação da UERJ. E a gente escuta também muita gente dizendo, muitos pais, assim, não, meu filho não vai nem fazer UERJ. Conta dos problemas do nosso estado, da falta Sim. de investimentos. Só que o que ele me falou, já tem um tempo, Vladimir, tinha uma verba para ser liberada para a UERJ. Essa verba nunca entrou tanto dinheiro na UERJ como nos É últimos anos. porque a UERJ passou por uma crise aí em 2015, 2016, 2017. O pessoal não queria nem fazer o vestibular, queria. mas depois que a crise foi superada, a UERJ grandona. Todo mundo querendo fazer a UERJ, tanto é que a gente vê como é que se diz? A concorrência, né? A relação candidato-vaga cada vez aumenta. Sim, sim. Cada E vez a nota aumenta. caiu, eu queria ouvir. A Vocês. nota caiu. A nota A caiu. nota Despencou, caiu. despencou. Que loucura que foi isso, né? E isso, opinião minha, eu acho que tem muito a ver com pandemia, né? Tem. Sim. Não só com pandemia,
mas com a questão da complexidade humana, né? Porque a prova da UERJ é corrigida por pessoas, não por uma máquina, Ah, né? sim, também tem isso, Não por né? uma máquina, uma Pegaram pesadinho aí, né? banca. Tem Não, uma banca, uma correção assim comunitária, digamos assim. e não é Então, uma ciência exata, no caso da biologia, principalmente, né? Porque na exato. matemática você colocou 50 e era 50 e acabou, e você achou, fez o Aham. cálculo correto. Na biologia, não. Inclusive, tem uma questão lá da biologia. Ou nem fala. Como Nem é que foi? fala. Você não ganhou o ponto total da Não questão. ganhei. Fala pra gente, fala Não pra gente. O pessoal ganhei. tá ouvindo a gente e tá querendo aí, É. vai estudar para passar esse ano, então já é um conhecimento de biologia importante. Então, teve uma questão que pedia o tipo da mutação cromossômica, né? Foi. Numérica. Que Era uma coisa era assim, né? de Relacionado- botânica com genética. Botânica, exatamente. E aí pediu o tipo. E a gente foi lá, grandona. Euploidia. Gabarito, poliploidia. É um tipo de É biologia. um tipo de euploidia. E aí tá bom. Os professores, gente, calma. Vai abrir recurso. Vocês têm 24 horas para fazer o recurso. Não se desesperem. Tá bom, a gente abre recurso. E o recurso você tem que ser todo fundamentado, né? Sim. Vários livros de ensino médio de autores renomadíssimos, usados por todo o país. Não aceitaram. Indeferido e pronto, acabou. Não chora, tá? Não. Porque é isso. E o quê? Um ponto, 2 pontos? Quanto é que era? Acho que Vale não. um Pensando em ponto. 20, pensando em Foi 20. metade da Vale, questão. vale De um 20 ponto. É Não, porque tem peso 2, Não, dois sim, pontos. Ah, um sim, de 20, sim, 2 de exato. 40. Que era Pô, faz metade toda a da questão. diferença. Exato, enorme. E assim, sem explicação nenhuma que eles botam. É indeferido ou deferido. Olhe lá a revista eletrônica do vestibular que a gente vai dar uma explicação e a explicação não veio. Mas estamos aí aprovados apesar dos estresses. Vou contar uma rapidinho aqui, mas teve uma questão da UERJ de exame de qualificação. A gente vai até falar do exame de qualificação. Isso tem uns 15 anos. E a questão falava de problemas agrários, da dificuldade do pequeno proprietário competir com um complexo agroindustrial. E a resposta dizia ausência de linhas de financiamento. E o pessoal entrou com recurso. Como assim ausência? Mas não tem? Aí não justifica. Não, ausência nesse caso significa carência de ou limitação. Não é, né? E Não não é, né? anulava a questão. Mas é isso, eu costumo dizer que o vestibular, ele é injusto. Ponto. Ele é injusto, ele não quer saber se você foi bem nos simulados ao longo do ano, quantos simulados você fez, quantas notas altas você estava tirando, o quanto você estudou, o quanto você merece, o quanto você abdicou. Ele é um dia que ele vai definir o seu próximo ano. E assim, apesar de todas as críticas, a gente precisa dele. Foi injusto o vestibular da UERJ esse ano? Foi, muitas coisas foram injustas, mas é a vida e a gente tem que fazer. E se você fizer uma única escolha, que foi o teu caso, porque Foi. tinha menos tempo, a pressão é maior no dia da Nossa. prova, né? Eu vou confessar, eu saí da prova, aconteceu um fato aqui, que eu vou até nem te contei. Eu fiz a prova de química, biologia e por último a redação, como eu já estava habituada a fazer nos simulados, né? É importante seguir aquilo que você já estava acostumado a fazer. Do nada, nunca fiz isso. Faltava 10 minutos para entregar a prova. Aí eu ia entregar, uma menina estava na minha frente falando com a fiscal, sentei e falei assim, deixa eu revisar aqui. Abri a página exatamente numa que eu não tinha visto. Eu não tinha visto de química. Para balancear, estequiometria, faltava 5 minutos. Não Eu fiz. acredito. E eu acertei. Olha, eu saí da prova tremendo. Eu acertei. Contra o tempo, olha aquele desespero, meu Assim, Deus. A questão Muito passada. muito Eu tô macete para imaginando poder. teu desespero na hora, né? A caneta tava tremendo já, a mão. Assim, mas com a mente forte, né? Não dá para fazer. Vamos aqui simplificando as Porque contas. você fez muito simulado também. Bastante, Porque bastante. você se acostumou. A questão do Enem, dá mais importante, né? A ideia de agilizar para conseguir concluir. Mas quando você faz muitos simulados, você se acostuma a fazer as contas mais rápido, né? Exatamente, é porque aí entra a importância de você não burlar os seus estudos, porque não adianta você estar estudando ali com a calculadora. Você tem que saber fazer conta. Porque Sim, nesse momento uma de vírgula, desespero,
uma vírgula É. muda. Nesse momento de Totalmente. Na desespero, química, eu só consegui por causa disso. Eu consegui. cara, meu Deus do céu, tô Entreguei a imaginando isso. prova. Você imagina se Faltava você uns não 2 tivesse minutos, visto? assim. Eu fiz a questão em 3 minutos. Não sei o que que foi, sorte, Deus, pode chamar do o que quiser. Não, você O que merecia for. muito merecimento. E assim, consegui, acertei a questão, saí da prova chorando de alegria. Vi o gabarito, falei, meu Deus. É agora. Aí agora, comecei a chorar de tristeza, porque tinha um monte de coisa ali que estava certa, mas o gabarito oficial não contemplava. E agora? Na química também, você Na acha? química também. Também. Não sei se você viu aquela questão do ácido carbônico. Não, da balanceamento. Essa eu também tentei discutir com Teoria ácido eles, básico. porque eu também procurei em livro e eles não aceitaram a minha resposta. Não lembro muito bem o que eu coloquei. Então, mas aí Mas- às vezes a gente erra por saber demais. Sim, Também. a biologia tem muito disso também, né? Porque você vai além e escreve algo que eles não pediram. Você pode ir além e escrever corretamente, mas você pode cometer uma imprecisão Sim, no que você coloca a mais, né? Essa do ácido carbônico, você também não. não lembro muito bem não, mas eu lembro que eu tentei até pedir recurso com H2CO3. Isso, a Foi. H2 é CO3, isso mesmo. Só que Tô sabendo. tá sabendo Tô demais. estudando aí. Para o professor de geografia É. também demais. É dissolução da calcita. A gente fala disso Tá vendo? no relevo Mas cástico. o que que acontece? Esse é um ácido fraco, né? E molecular, ele se dissocia em CO2 e água. Mas no gabarito vinha como na forma molecular mesmo do ácido e Ah, pronto. sim, você colocou o CO2 e H2O? É. E eles não aceitaram. Não, Perdi a questão inteira. pois é. Exatamente, sendo que é um ácido instável, ele se dissocia. Instável, é. O Exatamente. que a gente fala na geografia, caramba, É. como é que pode, cara? Um exagero desnecessário, né? Então, assim, eu Horrível. digo para quem vai fazer a prova da UERJ, às vezes o básico é assim, o padrão ouro. O básico. Pediu, sei lá, a teoria lá do Brossard de Lawrence. Acabou, não fica floreando, não. Eles não querem, eles não querem isso. Porque é um ácido instável, vai dissociar. Bota ele. Biologia. Bota, porque eles podem ou não contemplar o plus que você está colocando. Sim. Mas o básico, eles são obrigados a São te obrigados atender. a aceitar. Então, às vezes, ser mais sucinto na resposta, ser direto, objetivo, é perfeito. É isso. E esse, aproveitar, Laurinha, essa relação com os comandos da UERJ, de você se preparar para o aponte, para o explique, para o relacione. Vocês fizeram muitos exercícios ao longo do ano. Foi. Muitos. E aconteceu de ter desvio ali, pô, ele pediu para apontar e eu expliquei. Sempre tem, né, vários. Durante o ano sempre vai tendo, e vários. São vários erros que você vai cometendo até acertar de fato. Eu acho que assim, como no primeiro aqui da UERJ eu já tinha tirado conceito A, então já parti para o exame de discursivo, no caso. Então, assim, foi muito tempo ali treinando questão discursiva e errando direto. E eu lembro que chegava nos monitores, chegava nos professores. Os professores, não, ele não estava pedindo isso, estava pedindo outra coisa. Ou, na sua resposta ficou faltando isso, ele queria que você explicasse melhor isso aqui. Sempre faltava alguma coisinha. E, assim, a gente vai sempre tentando corrigir, né, para chegar lá na época e estar o mais preparado possível. Óbvio que realmente sempre acontece alguma coisa, né, porque a banca é meio Sempre. imprevisível. Mas você tenta minimizar ao máximo, né, durante o ano, fazendo justamente essa correção, sempre corrigindo o que você também errou, né? É muito importante corrigir os simulados. Ótimo, eu queria falar disso também. Paula, fala para mim, por favor. Você fez muitos simulados, né? Bastante. Vamos falar dos simulados do Supermédio. Você fez muitos simulados inéditos, Fiz te todos. ajudou. Fiz os 7. Tiveram Maravilha. 7 simulados discursivos. Totalmente inéditos. Totalmente inéditos. Alguns parecia questões antigas, bem antigas lá de 2004, Mas 2005, com mas mudanças. sempre com mudanças. E assim, é bom. Porque eu fiz prova antiga da UERJ de 2020, vestibular de 2020 até 2009. Outros eu fui pegando mais antigos Severino também. Sombra. Tudo. Não, para Severino Sombra eu fiz quase que assim, todos dos últimos 10 anos até para o exame de qualificação. Sim. Mas eu já fiz diferente. Como eu já sabia que eu queria a UERJ, meu foco era a UERJ, eu sabia que a discursiva ia voltar,
que eu fiz? Eu não esperei o exame de qualificação para começar a me preparar para as discursivas. Uhum. Não, não pode, Não. né? Não pode. Tem que Eu ser o acho, ano inteiro. Então, assim, quem tem um foco na UERJ ou qualquer outra prova que tenha discursiva, se prepare desde o início do ano. Porque às vezes fica esperando o A, o B ou algum conceito, e aí, sei lá, vai que você só consegue o conceito A em setembro. 80% da prova vem depois, em Exato. dezembro. E aquela ideia de imaginar que depois do Enem, em 3 semanas, você vai aprender a escrever, Uhum, vai estudar o suficiente? Não dá, não pode pensar só em Enem. exato. Mas assim, eu fiz muito simulado, mas simulado fazer por fazer não aprova ninguém. É isso que eu queria que você me falasse Uhum. também. E depois do simulado, sabe? No dia seguinte, eu tenho que corrigir. Fala pra gente o que é corrigir um simulado. Corrigir não é ver gabarito, gente. Lamento. Não é ver, nossa, que bonitinho, acertei. Vou dar aqui o certinho pra mim, botar que eu fiz o simulado. Não é. Não é ver, eu errei. Vou guardar ali na gaveta, sabe? Porque eu não quero nem ver. Eu só aceito comentário positivo. Gente, a gente precisa crescer. É isso aí. Crescer. A nossa missão durante o ano de preparação para o vestibular é errar. E transformar esses erros em acertos. Caderninho de erro. Caderno de erro. Do lado, assim, da cama. Errou uma, errou duas. Você tem que ver. Não é falta de atenção. Você não errou só por falta E às de vezes você atenção. erra uma, duas. Aconteceu algum caso assim de você errar várias vezes? Nossa, 5 vezes. Tá bom pra você? 5 vezes o mesmo 5 conteúdo? vezes o mesmo conteúdo. Reprodução de bactérias. Chato. Porque é difícil decorar, absorver a informação. Decoreba. Você só vê, assim, sabe, rodapé de livro. Sim. Então, é isso. E Só daqui a que, 30 anos você vai lembrar agora, né? eu sei, pior que sei. Reprodução sexuada de bactéria. É mais, assim, algo bem mais específico. Só que você vai contar com a sorte de que não vai cair. Porque às vezes a gente sabe que a gente está errando aquela questão do simulado, porque a gente não sabe o conteúdo. Uhum. Ah, mas cai pouco. Tá bom, mas cai. E aí? Numa prova que é discursiva, tem 10 questões, peso 2. Você vai contar com a sorte de que não vai cair? No Enem, pô, caiu uma questão de 45 Uma questão de dessa no Enem natureza não mais vale difícil, nada. não vale nada. Não vai afetar o TRI porque você errou uma questão difícil. O caso da química, por exemplo, tinha uma questão difícil em química, não tinha? O pessoal Tinha falou, a última. a última, na verdade. A do polímeros. Acho que apagou um pouco da minha cabeça, o Enem já. Mas eu lembro do pessoal falar que cobraram uma coisa que só discutem, normalmente discutem ensino superior, que não tem. Teve uma que até hoje eu lembro que eu errei, assim, mas besteira, porque eu já tinha ouvido durante o ano, que foi da água dura. Isso aí é um conceito, assim, que normalmente o pessoal não dá muito ensino médio, não. Ah, Um pouco mais fora. Eu não lembro do contexto da questão. E, também agora não lembro direito, mas eu sei que tinha um negócio dos efluentes lá que falava que tinha uma quantidade de partículas sólidas que podia passar. E aí perguntava de qual ali. Tinha vários compostos, né? Qual que era. Nem lembro mais direito. Mas aí é algumas coisas que você tá ali no enunciado, mas não faz diferença para você responder. Sim, sim. Você precisa ir nos comandos. Na UERJ é muito isso. Respeita o comando. A ponte. Não fica explicando. Resposta completa. O meu nome é Paola. Não. Pediu seu nome? Paola. Pronto. Eu lembro que eu fiz uma prova da UERJ para Ciências Sociais. 2005, eu acho. Eu consegui o conceito A. Eu fiz por fazer o exame de qualificação. Falei, vou fazer Ciências Sociais. Eu moro em Vila Isabel, UERJ aqui do lado. Passei. Mas eu errei questão de geografia, que era falar de placas tectônicas, uma questão simples. Eu falei dos movimentos de convecção na asterosfera. É isso. Eu errei. Não era isso. É nossa insegurança mesmo, do tipo, será que é só isso? Será que é só isso? Não. E às vezes prepotência também. Deixa eu mostrar para o corretor, que eu sei, só que assim, a gente tem que lembrar que às vezes o corretor pode ser uma pessoa que já corrigiu 100 provas, ele tá cansado, vida amorosa não tá maneira, ele tá mal-humorado e ele tá cansado, ele quer objetividade. E você já pensou que de repente você pegou um livro de ensino superior, o detalhe do detalhe do detalhe, que de repente você coloca ali, o próprio corretor não sabe?
Exatamente. Não pode acontecer? Pode. Com biologia, não pode? E assim, por eu fazer enfermagem, né, na UF, diversas matérias eu já tinha visto. Biocel, histologia. Então, assim, tinha questão que eu queria, nos simulados, né, falar um cadinho mais e o corretor, ele só circulava assim, pronto, é só isso. A nível de ensino médio, é só isso. Ninguém quer saber que você sabe mais. Não é isso que vai te aprovar. É isso aí. Às vezes o arroz com feijão bem feito é o que Sim, é aprova. isso. E tudo na vida, né? Tudo na vida. E a redação? Redação da UERJ. Bom, Os dois É. tiveram notas bastante interessantes, né? 18 meu foi 18. e 20. Você Espetacular. fala, mas ele vem Vocês falar dois. Mas Não, eu peguei, olhei aquela lista, quase não tinha 18. Raro, eu acho que deve tinha menos 18 que 20. Muito menos. Não tinha menos? Eu não vi quase nenhum 18. É isso que eu tô falando. 16 também É foram muito estranho. Sim, sim. Mas é porque, assim, o tema da redação desse ano foi bem aberto. Sim. E a UERJ é totalmente diferente do Enem. Lógico, é sim uma redação, uma dissertação argumentativa. Sim, só que são focos diferentes. O tema da UERJ desse ano, para você, qual é a moral Da da história. história do menino do E pijama você listrado? que não leu, né? Você que não leu o livro. Tem gente que só viu o filme também, Que é diferente. que é diferente. Tem ali suas nuances que o livro, né? O filme, do livro pro filme é muito diferente, em geral. Tem ali detalhezinhos que você não pegaria no filme, que você consegue pegar no livro. Sem contar também que o livro é uma criança, né, falando praticamente. Tem ali toda... Haja vista, né? Haja Tudo vista. isso, assim, tudo focado na criança. Então, é uma visão que você tem que, na redação, se valia muito. Exato. E o seu posicionamento também, né? Você ler o livro, entender a história e tirar alguma coisa dali. E praticamente dois argumentos, né? Duas morais da história ali. Pra poder Então, inserir lá. Caramba. e assim, se você tá vendo qual é a moral da história do livro, você tá dando o seu argumento, tá, mas ele tinha que estar fundamentado no livro também. Não adianta você falar do autor X, filósofo tal. Não é isso que a UERJ Não, quer, né? não, Até porque ela não quer decoreba, né? Eu vou decorar frases bonitas e vou jogar lá. Fui um pouco nessa, mas eu acho que deu certo. Mas você falou do livro. Falei do livro. Eu Mas ia você falou falar- do eu Você ia falar fundamentou a isso. partir do livro. Fundamentei, É que assim, a minha redação, eu até estava falando com a Aline, né, de redação do curso, ela foi um pouco diferente dos padrões, ali que a UERJ normalmente gostava, né? Então, em todo parágrafo, eu começava embasando em algum outro livro de fora. E ligava com o livro Menino no Pijama Listrado e tentava explicar o meu ponto, Sim. baseando-se nesses dois. Então, eu usei o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, usei Ensaio sobre a Cegueira e usei O Pequeno Príncipe. Mas estabelecendo relações com o Sempre livro. Com o exatamente. livro. Você não deixou de falar do livro. Nunca deixei de falar. Todos os parágrafos eu falei sobre o livro. Só que começava fundamentando em uma coisa de fora e trazia isso pro livro. O que eu gosto da UERJ, da redação da UERJ, é que não é receita de bolo. Não é. Sim, é essa a ideia, né? Então, assim, ele fez de um jeito, tirou 20, outro fez de outro jeito, tirou 20. Eu não sei quantas notas 20 tiveram. Foi bem 30 e errado. alguma coisa, É. né, no total do vestibular. Eu contei no dia, fiz de não um sei se teve jeito, revisão, eu outra contei coisa. 34 ou 35. Foi por aí mesmo. E assim, teve gente que só usou o livro num período só, num parágrafo da redação. Eu usei praticamente em todos. Só que assim, você tem que usar de formas diferentes, você tem que de fato se expor, você não dá para repetir a mesma ideia Sim. o tempo todo. Teve gente que fez diferente, usou só rapidinho, mas fez uma redação tão boa que tirou uma nota alta. Mas teve gente também que usou em todos os parágrafos e tirou uma nota baixíssima. Teve gente que usou, porque de repente não leu o livro, ficou usando as referências externas. E eles disseram isso. Eles disseram. Tem Na palestra. palestra está claro isso, o Gustavo falando. A UERJ quer realmente evitar aquele formato, né, do caveirão. Lembro da Juliana Rett falando, ó,
Vladimir, eles ficam procurando, porque o aluno decora a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, deixa ali umas lacunas, enxerta as informações de acordo com o tema, Uhum. mas ele não está mostrando que sabe escrever. Mas eu acho que isso é um problema por causa do Enem. O que acontece é que, assim, a preparação de Enem e de UERJ é muito diferente. Sim, é A isso. UERJ você tem tempo maior para as questões e para redação, eu Uhum. acho, não sei se Sim. concorda. O Enem não, é muita questão e pouco tempo, e numa redação, né? Então, o que a maioria dos alunos faz é, primeiro que a gente tem que fazer um monte de redação pro Enem durante o ano, para ver todos os eixos temáticos possíveis, e você ainda tenta decorar o máximo possível a redação do Enem, para você não perder tempo ali na hora pensando. Então, você já chega com aquela redação pronta só para transcrever. E o aluno para a UERJ, como ele está acostumado com o Enem o tempo todo, né, ele acaba não conseguindo fazer essa troca, sabe, na cabeça dele de, nossa, agora estou escrevendo realmente uma redação UERJ. Então tem mais liberdade aqui. Ele fica tão preso no Enem que chega na UERJ e escreve uma redação Enem na UERJ. E Sim. perde por conta disso. Eu estava comentando esses dias sobre a quantidade de redações da UERJ que nós fizemos. Eu acho que fizemos umas 10 redações de UERJ Foi por aí. ligadas ao livro, né? Com temas ligados ao livro. A UERJ já libera o livro, já liberou o livro. Uhum. Quer dizer, a gente até mudou um pouco isso, porque a cada 15 dias vai ter uma da UERJ. 2 semanas do Enem, Aham. na outra semana 2 redações do Enem, na outra semana uma do Enem e uma da UERJ. Para tentar fazer 16, 17. Aí se cai a moral da história e você fez 17 redações, pô, não é possível que você não tenha argumentos para utilizar. Mas Vlad, então, igual eu estava falando aqui mais cedo com você, o curso ele oferece ferramentas, É isso aí, mas exatamente. nada vai tirar a responsabilidade do aluno. O aluno ele tem que ter autonomia. Como eu estava falando, questão simulado. Você corrige a prova de biologia? Corrige. Você corrige a prova de química? Corrige. Por que você não corrige a redação? Você só quer saber o que você acertou. Tá, você tirou 18 no simulado. Mas por que você não tirou 20? Tem algum ponto que ficou Exatamente. confuso? Porque, assim, a gente está escrevendo um texto, todas aquelas ideias fazem muito sentido na nossa cabeça. Mas Isso. o nosso papel é deixar claro para quem vai ler. Eu sempre pedia, eu sei que parece chato, mas eu sempre pedia para minha irmã ler, para minha Legal. mãe ler. Porque é uma Pedindo para pessoa. criticar, né? Não, com certeza falar, você pode sentar o pau. É isso. É isso, É o não que você quero quer ouvir ouvir. elogio, não. É. A gente tem que ter, assim, essa mentalidade um bocadinho forte, porque acho que muita gente escolhe a medicina porque foi bem no ensino médio. Era um excelente aluno, e aí pensa, pô, não vou demorar 5 anos para passar, 4, 6. Mas excelente aluno do ensino médio, de repente é um aluno que teve 8,5, mas desses 8,5 tinha 2 pontos de trabalho, mas não adianta, E né? assim, eu digo até mesmo aquele que tinha uma Que era bom nota mesmo. excelente, tirava 10. Eu fui essa aluna. Fui essa aluna. E assim, eu pensava mesmo, não vou demorar 6 anos para passar. Não vou demorar 5. Vou fazer 1, 2 vezes, tô Vai. dentro. Assim, não é bem assim. O caminho do vestibular não é assim. Eu passei na minha 5ª tentativa. Lógico que no meio disso tudo teve pandemia, mudança de Sim. modelo, Enfermagem. a faculdade de enfermagem, tudo junto, né? Mas não é assim. A gente precisa ter a humildade de pensar, tá bom, eu fui um aluno bom no ensino médio, mas eu tenho que continuar sendo bom, ver as minhas falhas, ver os meus erros e procurar não errar mais. E outra, lembrar que também é um concurso. Sim. Você tem que. Não adianta ser bom. Eu já tirei 91 e não fui aprovada. Faltei Não, na UERJ. demais, né? A nota de corte subiu Nossa. muito ali, né? Já, e assim, eu passei com a minha 2ª pior nota. Porque eles pegaram pesado. E o problema também para quem fez pela primeira vez o modelo, pessoal que não escreveu durante 2 anos. Porque o Aham. professor dava aula, muitos alunos nem assistiam, não é verdade? A câmera fechada, pensando em Uhum. pandemia, mas a prova era objetiva. Não teve redação, não teve discursiva de biologia. Por isso é que a gente estava até falando mais cedo que é provável que ano que vem a nota seja mais alta. Sim. É O pessoal já provável. vai começar agora, né, a treinar, como a gente faz todas as semanas, aula discursiva. Discursivas, os alunos levam para casa as questões discursivas, porque se te deixar para o final,
É muito difícil, é muito É. duro, assim, fazer uma prova de biologia e a gente vê muito isso, né? Vocês fazem uma prova de biologia que vale 20, peso 2 vale 40. E aí você se identificou com as questões, você viu que tinha estudado aquilo. Aí você coloca no papel, sai da prova com uma sensação, eu acho que eu consegui de 20 aqui, eu acho que eu consegui 16, 17, vem a nota 12, É, 11. Não tem isso assim as primeiras Tem. vezes? tem. Eu, como falei, nunca tive dificuldade nas matérias, né? A primeira vez que eu fiz o vestibular, que foi no ano de 2019, foi o vestibular de 2020. Eu tirei, se eu não me engano, 14,25 em biologia, sabe? Aí eu olhei assim, eita, como assim? Aí, naquele mesmo ritmo de fazer redação para o Enem o ano inteiro, aí naquelas últimas 3 semanas você pega para estudar para o UERJ. Mas, assim, geralmente no ensino médio passa muito rápido, né? Pelo modelo da UERJ. Falam que é a mesma coisa, é tudo redação dissertativa argumentativa, é só mudar a conclusão. Então, aí eu tirei 13. Que isso? Desesperador, você que está acostumado a tirar Porque 10 na escola. eu tirei 960 no Enem, sabe? Você fica assim, não é bem assim que se estuda. É diferente. Então, assim, vestibular, universidade que tem vestibular próprio, conheça a prova. Estude, simule, porque assim, quando você joga num ambiente que você já conhece, pode vir uma pessoa e falar, ó, não é assim, mas você sabe que é assim. Então, você vai com confiança. Porque teve nas últimas semanas gente falando, não pode escrever ao redor do espaço de resposta, não, você não pode sublinhar os comandos. Uhum. Não pode. Sendo que o edital, gente, leia o edital. Importante. Leia Leiam o o edital, edital. verdade. Jogue com o regulamento debaixo do braço, É. porque assim, eu olhei e falei, tá bom, eu li o edital, não está dizendo nada, você só não pode se identificar. Escrever coisas Sim. relacionadas a fazer conta, relacionado à matéria, você pode. Não só pode, como deve. Sim. Os professores recomendam, porque você tem um espaço pequeno. Você tem que passar a sua resposta ali de forma organizada, porque o corretor não é obrigado a Sem dúvida. decifrar as suas Não, e respostas. ele pode estar de mau humor ali no dia, a Exatamente. milésima prova que ele está corrigindo. Exatamente. Então, assim, seja organizado, leia o edital, faça as coisas com segurança, porque não é todo fiscal que está preparado para aplicar uma prova discursiva. A minha fiscal no dia virou e falou assim: gente, não esqueça de preencher o cartão resposta atrás. Eu falei assim: não, isso daí é o espaço para o corretor, não pode mexer aí. Então, assim, a gente tem que saber Meu o que a gente Deus. está fazendo, porque senão a gente vai numa dessa e a gente perde a prova. E aí a gente perde a prova, a gente perdeu um ano. Um ano inteiro. E assim, não é que você perdeu um ano. A gente Não, mas é um ano a menos no É. hospital trabalhando, É. né? Porque você vai Exatamente. demorar. Mas assim, até mesmo para o pessoal que não passou, ou igual estava um caso parecido com o meu, só passei na 5ª tentativa, né? Quando a gente recomeça, né? A gente não recomeça do zero. A gente tem uma Sim, você bagagem. já está mais perto da porta da A gente tem universidade, uma né? bagagem. Não foi o ano de 2023 que me aprovou. Lógico, diversas posturas contribuíram para essa aprovação. Uhum. Mas é um processo. Verdade. Você não zera tudo quando você recomeça a estudar para o seu sonho. Mas você já tem uma bagagem, você já sabe o que dá certo, o que não dá certo, você já sabe quais são as matérias que você tem dificuldade, você fica enrolando para estudar. É importante, né? Verificar ali onde o calo aperta. Uma coisa que eu percebo muito, o aluno sai da 3ª série e ele entra no cursinho. Aí ele já tem aula com um professor diferente, né? O professor de cursinho, ele já não tem aquele compromisso com a prova. E aí eu vejo, sabe, eles assim, isso em muitos lugares, né? Tem 30 anos que eu dou aula, assim, um aluno deslumbrado com aquilo ali, ele já não tem uniforme, já não tem a preocupação com o boletim, mas ele acha que é só aquilo de assistir o professor com o aprendizado passivo vai resolver a vida dele. E aí ele, quando não passa, no ano seguinte ele já volta mais sisudo
É impressionante, é sério. Amargurado, É. triste, Amargurado. revoltado com a vida, às vezes. Mas mais experiente, né? No caminho mais próximo, né? Do que tem que ser. Deixa eu, para encerrar, queria pedir para vocês, rapidamente. A gente já conversei com a Lauria já sobre a UERJ, então a gente está agora falando de Enem. Eu quero que vocês dois vão me dar dicas rápidas para os alunos. Uma dica rápida para o aluno que vai fazer esse ano. Primeiro você pensando no Enem, Rafael, depois Paola para a UERJ. Acho que vou passar primeiro para ela, porque eu Ah, tô então vai tentando pensando, pensar vai aqui. pensando. Uma bom. dica rápida, Então tá. assim. O que você Dica- poderia dizer que você acha mais Dica rápida, importante? algumas. Se você quer a UERJ, não comece a estudar para as discursivas só depois do exame de qualificação. Monte um cronograma que concilie os dois. Lógico, quando vai chegar perto do exame de qualificação, você intensifica um cadinho mais e depois passou, conseguiu o seu A, seu B, também tá valendo. Você foca nas discursivas. Outra coisa, transforme seus erros em acertos. Errar não te faz menor. No ano de preparação, você erra sim, agradece que você errou, pega lá seu erro, não joga na gaveta, estude seus erros. Outra coisa, treine redação. Leia o livro. Por Leia o favor, livro. por favor. Nada de É. ficar lendo resumo na internet. Mais tem um cronograma flexível, porque o curso ele te dá as bases, Uhum, mas o seu dia você pode fazer a mesma coisa, mas nenhum dia vai ser igual. Não é todo dia que você vai estar com a mesma disposição, que você vai estar com o mesmo humor, que você vai estar com a mesma saúde. Então, tenha a autonomia de montar um cronograma flexível, recalcule rotas, faça aquilo que você está precisando. Por que você vai estudar bioquímica se você não sabe nada de botânica? Se você sabe que o seu calcanhar de Aquiles é botânica, não fica torcendo, contando com a sorte de que não vai cair. que só Você vai cair sabe, fisiologia, né? você sabe. A verdade é, todo aluno sabe a matéria que ele não sabe. Sim. Só que, às vezes, não cai tanto. Mas quando cai, ele não sabe nem por onde começar. Então, assim, eu estudei por questões. Você pode estudar por questões. Mas é importante saber que quando você está errando uma, duas, três, e você está errando porque você não sabe nada daquele assunto, vai lá na apostila, É isso. senta, faz o básico. E aí você volta para o modelo de estudar por questões, porque a teoria é importante. E anotou, colocou no caderninho de erro. Perto da prova lá no final do ano, Volta lá, volta no caderninho o de erro. tempo inteiro. É isso. É isso. Já pensou? Pensei, inclusive, em apoiar algumas coisas que ela falou também. Bom, a primeira coisa que eu diria é justamente de você traçar rotas. Já no início do ano, comece traçando uma rota que você vai seguir mais ou menos durante o seu ano. Porque o estudo de Enem, ele é muito chato, não vou mentir. É muito trabalhoso porque é uma prova muito grande, com Deus me muitos livre. conteúdos, né? Porque é química, biologia, é história, geografia, Opa. é tudo. Geografia é a parte boa, né? A geografia é a parte boa. Por favor. Não vou parte falar boa. nada. Melhor. Como é que fala? Relevo, né? Essas coisas, globalização, essas coisas assim, né? Entendi. É bom. Entendi. O Joca fala essas Joca coisas, né? fala Tudo é tudo, globalização, tudo. impacto ambiental e placa tectônica. Impacto tectônico, exatamente. Mas já traço desde o início que você, de fato, precisa daquele ano, porque não dá para perder muito tempo. É muito conteúdo. Então, se você quiser tentar pegar tudo, assim, e se especializar em cada matéria, não dá. Você não vai conseguir terminar nem metade. Então, no meu caso, eu já sabia no início do ano que o que eu tinha de mais fraco era linguagens e naturezas. Uhum. Então, o que eu foquei em fazer? Aprender a pegar a base em naturezas, que aí já entra aquela questão do estudo, né? Porque eu queria estudar por questão, mas eu não tinha como estudar por questão naquele início. Eu realmente precisava criar base em algumas matérias, para depois começar a realmente só ficar nas questões com elas. Então, no início do ano, eu já coloquei quais matérias que eu precisava realmente criar base e quais que eu conseguiria já, de fato, partir para as questões. E no meu caso, em linguagens, eu sabia que eu precisava só fazer questão, porque linguagens no Enem não tem nada, né? É interpretação. Textos infinitos. Bonitos. E assim, que às vezes a interpretação nem dá para interpretar aquilo. Eles querem só uma resposta que é quase padronizada todo ano.
Então, no início do ano, eu já sabia mais ou menos o que eu ia fazer no meu ano, né? Então, isso eu acho que foi, de início, assim, uma das coisas que me ajudou muito. A outra coisa, quando você começar os seus estudos, é bom evitar perder tempo com algumas coisas. O que eu vejo em sala de aula é muita gente querendo fazer resumo de tudo. Ah, resumo, marca Resumo, texto, né? marca, Canetinha amarela. começa a pintar no canelinho É, ali, placa não, tectônica. É muito bonito 19 só pro canetas Instagram, diferentes, gente. né? Exatamente. Só pro Instagram. A vida real, isso não funciona. Não há Não, tempo para isso. não dá. E na sala de aula, então, menos ainda. Não dá pra fazer aquilo Eu ali só fui do nunca. online, né? Então, não tinha nem isso. Aí é mais fácil nesse ponto. Tipo, o que eu recomendo. Quem quer fazer um resumo, né? Isso aí foi uma coisa que eu fiz durante o ano. A gente tem, esse ano tem ainda o livro com texto. Sim, sim. Então, pega o livro, lê, porque o livro não tem, é um livro mais resumido, né? Ali é realmente um livro focado para vestibular. Então você tem o que está ali no livro, normalmente o que cai mais e tal, lê e marca, assim, o que realmente é mais importante. Pega o marca-texto ali, marca rapidinho, marca assim palavras-chave, porque aí o seu resumo é aquilo. Você volta, olha o que está marcado e tenta se lembrar da matéria a partir daquilo. É, mas é porque também tem gente que o método de aprendizado é diferente, Sim, né? Tem sim. gente que Ele não- gosta de escrever. Não é, aí tudo bem. Mas é aquilo, não adianta você escrever todo bonito se você Uhum. não vai ter tempo de ler depois. Tem gente que Exatamente. gosta do resumo, vai fazer um resumo ou outro. Tem gente que vai fazer a leitura. A mnemônica, que você decora as fórmulas lá, o São PV, métodos, NRT, né? aquelas coisas, né? Mas não tem Mapa. como fugir dos exercícios, não tem Pois como é. fugir desse reconhecimento de que você errou as questões e que Também precisa tem isso. corrigir. Uhum. É o que a gente estava falando. Você fez a prova na escola, a prova valia 10, você acertou 9. Pô, 9? Valendo 10, você leva para casa, emoldura, chama os vizinhos. Exatamente. Cara, mas por que que você errou a 10ª? Não, e outro ponto, por que que você às vezes acontece isso com a gente, né? Você acerta, mas você não sabe por que que você acertou. Ainda tem isso, né? Exato. Direto. Chute. Chutei essa questão do Enem aqui. Chutou, você tem que estudar esse conteúdo, é porque você não sabia. Exatamente. Tem que olhar por que era aquela resposta. Na discursiva, às vezes você sabe a resposta ali, mas você só sabe ali o básico. Às vezes você pensou que aquilo poderia ser, porque tem chute na discursiva. Sim. Você chuta, acerta, tá, mas e aí, por quê? Explica. Não é? E vai aparecer Então, de assim, novo lá, você não pode errar. Pois é. então, E aí É. entra justamente essa dica para Enem é legal, é assim, porque você vai fazer muita questão durante o ano. Então tira pelo menos um dia da semana para rever todas essas questões que você fez, né, objetivos, e refaz. Antes de ver, o que eu preferia fazer? Eu não olhava direto qual que era a resposta, né, assim, para ver o que eu errei ali dentro. Eu primeiro tentava refazer, e em último caso era realmente ver o gabarito, assim, o que que ele estava explicando ali. Porque às vezes você errou, e quando você assim, tem uma noção da matéria, foi uma coisa boba. Às vezes foi algum erro de cálculo, às vezes foi algum conceito que você sem querer trocou na sua cabeça. Uhum. Porque realmente é muito, muito conteúdo ali dentro. Então é normal isso acontecer. Então tira um dia, vê com calma, refaz. Não se apoia em gabarito, porque tem muita gente que acha que isso daí assim, é o certo, né? Você vai olhar ali, fez a questão, já olha o gabarito e já viu. gabarito é. Pronto, a palavra de Deus. Só aquilo dali tá Exatamente. certo. Às vezes gabarito tá errado, né? E Exatamente. tem gente que faz apoiado no gabarito. E nem Não, assim, a gente vê isso. As questões discursivas semanais que a gente faz, né, que a gente libera para Muito vocês, importante. e o professor faz um comentário para cada questão, de verbo de comando. Tem gente que não sabe. Vai lá, olha o gabarito e reproduz aquilo com as mesmas palavras. Uma coisa assim, eu não sei fazer a questão. Eu vou lá consultar, Uhum. eu vou estudar aquele conteúdo, não tem problema, porque vão corrigir, vão ver se eu respeitei verbos de comando. Legal, agora, Uhum. colocar com as mesmas palavras o que está no gabarito, não está aprendendo nada com isso. Ô, Vlad, então, isso daí é falta de honestidade consigo mesmo, Sim, né? Com o seu exatamente. estudo, com o seu futuro, porque a pessoa tá ali fazendo porque ela quer ganhar ali 5 estrelas, o 10, o 5, né? Das questões semanais, Falsa mas impressão de que está bem, é né? falsa impressão, mas isso lá na hora da verdade mesmo, não adianta. E assim, você pode não passar, ou você pode passar, mas o que importa mesmo no final do ano, quando acaba a prova e você tá esperando o resultado,
é você ter a consciência tranquila de que você fez tudo que pôde. Tudo. Que você foi sincero no seu estudo, que você se dedicou, que você, assim, se entregou para aquilo mesmo, se entregou para o seu sonho, que você foi verdadeiro. Quem faz o que Porque, pode a mais não é obrigado. E é isso. né, Você Verdade. aproveitou os instantes que você podia, estudou de forma intensiva. Aquilo que você falou, talvez eu precise de alguns momentos de descanso. Se eu estiver Isso. cansado, não tenho produtividade, não é estudar até 3 horas da manhã, acordar às 5. Não é isso, Isso é mas maluquice. aproveitar bem aquele tempo. Eu não sei se você também fazia isso, mas no caso eu fiz. Tipo, durante o ano, a gente vai ficando cansado, né? Assim, com o tempo. Então, eu misturava essa questão de tomar um rumo, né? Então, eu tirava um dia que, assim, por exemplo, na parte da manhã, eu realmente refazia ali meu cronograma, revia para ver se estava tudo ok, se faltava alguma matéria e tirava o resto do dia para descansar. Que Demais. era o dia, tipo, para realmente recarregar, né? E conseguir levar o ano. Demais. Vi uma frase, né? E eu vejo que é muito verdadeira, descanso é a chave para performance. Porque você não performa, porque a prova é uma performance. Você tem que performar, você tem que estar ali, ser classificado. Só que você não tem como fazer isso se você estiver exausto. Teve um ano que 3 alunos viraram à noite. Estudaram no curso lá o dia inteiro, ficaram aquele horário extenso do curso, viraram à noite, no dia seguinte, mas professor, viramos à noite estudando. E eles achavam que eu fosse dizer assim, pô, parabéns, vocês estão no caminho certo. Eu falei, claro, agora vocês vão dormir em sala. Uhum. Zumbis que não vão aprender nada agora de manhã. Famoso estude enquanto eles durmam, né? Gente, não caiam nessa, por favor. Lógico, é importante você ter uma rotina, ter as suas horas, né, de estudo verdadeiras, né, líquidas, não é estudar mexendo no celular, estudar jogando Candy Crush, jogar não, estudar conversando com um colega assim do lado, né? WhatsApp é perto. No No Instagram. meu caso ali, eu tava online, eu não tenho professor me vigiando, mas assim, eu tenho 22 anos, né? Não Sim. preciso mais disso. E é o seu futuro que tá em jogo, não é do professor. Então, O Matheus falava, né, a gente não tinha que entrar com o celular em sala de aula, que ele achava melhor deixar desligado, deixar em outro lugar pra gente não se distrair. Inclusive eu fiz isso durante o ano, até porque chegou uma época que a gente... Ninguém é de ferro, né? Todo mundo pega o celular. Cara, assim, você deixa o celular perto, você nem quer, nem precisa, mas é automático, Você cara. pega Então, pra assim, ver a hora, assim, começa a olhar mensagem. deixa ele bem distante. eu vou aproveitar e incluir mais 2 dicas. Se você estuda em casa, online, você não vai usar o seu celular como recurso para estudo, ou você esconde em outro cômodo, ou você desliga. Porque qualquer notificação tira o seu foco. Outra coisa, além do descanso, se puder, faça uma atividade física. Maravilha, Muda a maravilha. sua disposição para estudar. Muda simplesmente disposição, assim, seu ânimo. Porque às vezes a gente está ali fazendo a questão, não consegue mais pensar em nada, opa, vai lá, chegou a hora de você fazer a sua Isso. atividade física, você volta, você absorve melhor, você rende. Então, É assim, isso. e sem falar que cuida da saúde, né? A gente quer ser Sim, médico, como é que lógico. a gente vai ser É. um profissional que fala para o outro que ele tem que fazer atividade física se ele mesmo não faz? E energia gera energia, porque tem gente que não faz exercício. Não, vou ficar muito cansado. Não, você vai ter mais, o rendimento vai melhorar. Você vai ter mais... Mas é um ideal, né? De tipo, você é vestibulando de medicina, você tem que estudar o dia inteiro. Vai, você tá parando para conversar com sua família, para jantar com a sua família, que isso? Não, você tem que estar trancado. E nem consegue horas líquidas em grande quantidade, porque se você está cansado, distraiu, aí voltou, aí você abre o celular. Final das contas, você estudou bem 2, 3 horas, ficou 10 ali tentando estudar, 15, estudou 2, 3 horas. Então, assim, diminui o teu tempo, mas estuda com o celular distante, num ambiente tranquilo. Fazer o online, você está assistindo, no caso do Supermed, a aula do presencial, né? O professor está dando aula lá. Você precisa se organizar em casa. Acordou, troca de roupa, como se fosse pijama, troca de roupa como se você fosse sair, né? Não faz diferença? Exato, não precisa estar arrumado, maquiada, nada disso não. Mas assim, lava o rosto, levanta da cama, porque senão você dorme. Sem dúvida. Você precisa ter o compromisso, ponto.
Gente, queria agradecer a presença dos dois, parabenizar mais uma vez, pedir encarecidamente que vocês, depois que começar a faculdade lá, sabe aquele negócio aquela pintura do primeiro dia, aquelas coisas, depois vocês apareçam lá com o MED nos braços, né? Para dar um oi pro pessoal, porque que a gente estava falando até mais cedo, né? Eles olham para vocês assim, meu Deus, eles são de carne e osso, eu posso, sabe? Olhar e perceber que é possível e que pessoas normais, sem precisar estudar 24 horas por dia, conseguiram. Isso motiva, isso ajuda muito, então Inclusive, eu vou queria até, contar com vocês para isso. inclusive, eu queria até falar assim, quem quiser pode entrar sempre em contato com a gente, com qualquer pessoa Ah, já legal. aprovados. É para perguntar, gente. Pergunta mesmo, a gente não tem nenhum problema O em pessoal falar. Tá é querendo bem aumentar gente o boa. número de seguidores no Instagram, né? Olha, meu Rafael Instagram Lauri. é privado, É. mas se o pessoal mandar mensagem, eu respondo. Já algumas pessoas mandando. E mandando mensagem e indicando o Supermédio. Pedindo indicação, dica de estudo, me senti até famosa. E é aquilo, às vezes é o feijão com arroz. Já pode Mas a abrir gente. de grana. Não sei se eu tenho essa vocação, não, mas o que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz. Dica de estudo, dica de química, Eu tamo sei que aí. tem acontecido. Todo mundo, o pessoal me fala de mim, olha, indiquei 3 alunos lá para o curso, hein? É. É isso. E a gente escuta os alunos, né? Os alunos chegando, olha, eu vim para cá porque a minha prima passou e eu estou trazendo também a minha amiga. Quer dizer, as pessoas acreditam no trabalho sério e, como você falou, entendem que as ferramentas pedagógicas são fundamentais, mas vocês fizeram o que era necessário. Exato. Isso é importante. Ah, e outra coisa, hein? Deem parabéns para a família também, porque a família sofre junto, né? É verdade. Acompanha ali e agora comemora, né? É comemora. verdade. Enfim, podemos comemorar. Pois É isso Porque aí. é uma jornada Acho que longa, a família árdua. até que mais comemora, né? Porque Sim. tá vendo todo dia essa batalha ali, você já tá meio calejado. É verdade, mas Isso aí. Gente, todo obrigado. sofrimento tem recompensa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Gente, obrigado e vamos conversar com outros alunos aí, com mais uma galera que passou, são muitos e nós estamos muito, muito felizes por eles. Valeu! Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar do vestibular, das aprovadas. Impressionante, antes de falar o nome de vocês, como tem mulher fazendo pré-vestibular no Supermed e chegando à graduação de medicina. Eu acho que deve ter, assim, na turma, na próxima turma aí da UFRJ, da UF, vocês vão ver 70% de mulheres e 30% de homens, né? É uma coisa que já deu pra perceber até no grupo de calores, grupo, assim. tem bastante Ah, tem? mulheres. Vocês já viram? Bastante, bastante. Cara, nos Estados Unidos, tem alguns lugares que eles estão criando cotas para homens. Pois Em eu algumas acho. universidades. O homem vai chegando cedo ao mercado de trabalho e aí não pode ser por uma limitação cognitiva, né? É, uma Eu já diferença de XXXY, não é. Não é. Fala, meu. Eu já achava que devia ser o contrário, porque tinha uns dias assim que você acorda, você tá meio mal, tá cansada, com dor de cabeça do período pré-menstrual, e você fala, gente, eu tô indo pra lá, mas não tem nenhum homem que esteja passando pelo mesmo que eu, não é possível Tudo que que eu isso quero seja fazer justo. hoje não é estudar. É. Eu não te apresentei, acho que eu falei o teu nome aqui, mas eu queria apresentar a Mel, pessoal que tá vendo aí, Kailane, moradora da Zona Oeste, Bangu, torcedora do Flamengo, com certeza. e Luísa, 3 alunas do Supermed Tijuca. Que maravilha. Vamos lá, vamos fazer as perguntas importantes. Primeiro, eu queria que vocês me falassem um pouquinho do Enem, até porque as 3 passaram pelo Enem. Né? Uma prova muito agradável, vocês têm tempo de sobra para fazer, não é isso? Então, Luísa Unirio, Kailane Unirio, Mel, UFRJ. Mas a prova foi a mesma. De repente, com a ordem de questões diferentes ali, mas as mesmas 180 questões, a mesma redação. Primeira pergunta é: deu para fazer tudo com tranquilidade? Não. Com certeza não. Com tranquilidade não. Não, com tranquilidade, eu acho que nem a gente tivesse tempo de sobra, teria tranquilidade. E eu, em momento nenhum, pensei que teria tranquilidade pra fazer. Eu fui sabendo que tinham coisas que não iam dar. Você ia ter que pular. Exatamente. E conseguiram identificar na hora?
No segundo Sim. dia, principalmente, deu pra gente É. ficar bem. No É. primeiro sempre fica naquela dúvida, né? Na Ainda mais dúvida, que é mais pulo difícil, essa, né? pulo. É. De repente, melhor até procurar pelo tamanho do texto, né? É. Levar mais Agora, tempo no aqui. segundo dia, fica mais nítido, assim. Pô, essa questão aqui de matemática, eu vou pular e vou deixar pro física final. também. É. Então, É. Mas vocês ouviram isso o ano O ano inteiro, né? inteiro, Não, o essa ano questão inteiro. aqui é aquela que você não pode fazer. É. Mas fizeram 385 milhões de questões, né? Hipérbole aí, professor Ronaldo, tô aprendendo com você. Mas é isso, essa quantidade de questões em matemática, física e química, principalmente, faz a diferença, né? Com Muita. certeza. Uma das coisas mais importantes, assim, que eu acho que eu me atentei melhor a isso, graças a vocês e por vocês não terem clubismo com as matérias de vocês, é que a gente tinha que dar atenção para as matérias que são mais importantes pra gente, que ajudam no TRI, que são mais importantes na UERJ, porque, tipo assim, não dá pra você focar em linguagens, em história, ou numa matéria que você já sabe. Então, resolução de exercício, de, tipo, matemática, naturezas, foi fundamental, assim. Foi uma coisa que eu peguei rápido, preferi escutar quem tá nessa batalha aí com os alunos há muito tempo. E assim, até pela quantidade de aulas, né? Porque vocês têm 9 aulas de biologia por semana, tem 2 horas de história. Mas não tem que ser mais do que isso, porque história vale 1,8% da nota da UFRJ, biologia vale 10, matemática vale 15. Mas, assim, eu tenho a impressão, muitos alunos que saem da terceira série e chegam ao vestibular e que têm uma carga horária equilibrada na escola, eles acreditam nisso, sabe? Ficam horas estudando história, fazendo resumo. Desculpa aí, meus amigos professores de história, Vitor Cabral, André Diniz, Dalton, mas é isso, como em geografia, que você falou, não pode ter clubismo, não pode mesmo, cara, assim. Infelizmente, com muito pesar, gente, mas estudem menos geografia, estudem mais Pior que o biologia, Brad sempre matemática. falou isso, ele sempre falava. Você estuda geografia, história na hora da aula, faz exercício que tá lá, e o resto é matérias exatas. É, ficava atento em tudo que o Vitor e o Vlad estavam falando, mas chegava na hora do estudativo, eu dava preferência para as questõezinhas de matemática. E física, né? Eu lembro da minha primeira aula com o Joca. Foi um evento traumático. Foi ele fazendo rápidas questões. Ele, não, isso aqui, essa tal fórmula. E aí, gente, o povo acompanhando. Meu Deus, ferrou pra mim. Nunca cheguei nesse nível aqui, nessa a rapidez de fazer questão. Aí ele fala, não, calma, você vai pegar o ritmo. Quarta, quinta aula, tu já vai entender já como é que vai ser. Aí depois, pô, tu entra naquele mundinho de fazer questão rápido, de pegar, pô, ele tá pedindo isso, é essa matéria. Parece que vira uma chave, você vira outra pessoa. É importante isso, né? É. Controle de tempo. Exatamente. Toda aula, né? O Joca entrava. sempre Não, é engraçado que às vezes o Joca chegava atrasado, né? Que ele vinha. Não sei, acho que era da ilha do governador, ele chegava 10 minutos e quando chegava vocês já estavam ali fazendo, né? E aí, 10 questões, vambora. E começava a acelerar, terminou. E ele Botava botava aquele- sempre colocava tempo. Aquele sempre. alarme dele, que eu É. acho que ficou no meu cérebro no Enem, aquele alarme dele. No Ah, tempo da quando. questão. E vocês no desespero. Mas uma coisa que eu estava falando com o pessoal essa semana, o professor pediu para fazer 10 questões. Começa ali a pular as difíceis. Sim. É, Para entender que lá na prova tem que fazer, não é isso? Não é difícil às vezes. O que vocês acham? Aparece uma questão, sei lá, logaritmo. Você identificou que a questão é difícil. Mas você sabe fazer. Às vezes não é difícil pular a questão. Você pega, né? Pô, mas eu sei fazer essa, cara. Mas tem que pular. Mas a porque- questão 90 pode ser a mais fácil da prova. Pois é. é. Pois é. Eu Normalmente procuro- sempre acontece isso. Esse azarzinho das últimas acaba sendo as mais fáceis. Você chega lá pega- cansado. E é um bagulho bobo. Eu procuro sempre fazer, tipo, isso de ir pulando as mais difíceis. Essa parada de, ai, não, eu vou vencer essa questão, ela é muito difícil. Questão de honra. Eu não tenho honra. Né? Não tem que tenho ter, honra no não tem que Enem. ter. Não tenho. E aproveitando essa história de assim, vou deixar de lado a questão difícil, a gente fala disso, todo mundo fala disso o tempo todo, todo mundo sabe disso. Os alunos do primeiro ano do ensino médio, eles já sabem que tem que fazer as questões fáceis. Difícil é perceber quais são as fáceis e quais são as difíceis. Mas tem que parar para pensar na questão fácil, não é? Não é porque é fácil que você vai fazer rápido. No final da prova do segundo dia, na hora que eu fui fazendo a correção, eu fiquei muito triste, porque eu errei uma questão, tipo assim, muito fácil de física. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus. Já tinha marcado? Tinha marcado errado. Tinha marcado a questão errada, a alternativa errada. E aí, na hora que eu peguei pra
corrigi o gabarito, que eu olhei ela, antes de ver qual era a resposta, eu falei, que isso que eu fiz? Aí eu falei, meu Deus, o Joca. Meu Deus, a minha vida. Aí foi dando, sabe? Você aquela imaginou ele coisa. reclamando com você, né? E aí os meus pais começaram a falar, não, porque ano que vem, lá no Supermed, não sei o quê. E eu fui falando, tá bom, ano que vem. Quando eu estiver fazendo um cursinho de novo, aquela questão que eu errei, paciência, vambora. Mas assim, triste. E aquela questão, todo dia eu deitava minha cabeça no travesseiro e aí eu pensava na frase que eu achava que tinha ficado ruim na redação e naquela questão que eu tinha errado. No final das contas, não pesou tanto. Mas errar uma questão fácil por falta de atenção é... Por falar nisso, uma questão pode fazer a diferença, não pode, Pode fazer a Cailane? Fala pra mim, diferença. quantos décimos ali de diferença Cara, no a corte? a nota de corte da Unirio, a minha foi 773,94. A nota de corte foi 763,24. Foi décimos, assim. Foi uma questão que eu fiz a mais naquele dia. Uma questão. Uma questão. É essa que a gente tá falando, essa É. questão aí. E com a FRJ também aconteceu isso. Tanto que eu falei com você, né? Da nota de corte da FRJ. A minha nota foi 831. Aí você falou, não, a FRJ nunca chegou a 831. É muito difícil isso acontecer. E aí fechou com 831, acho que 87. Eu fiquei com 831,67. Era, tipo, essa uma questão que me fez essa diferença gigantesca. Óbvio que eu entrei no Rio, tô super feliz, faculdade maravilhosa. Mas essa única questão que me pegou. E, pô, tem que ter muita essa atenção de talvez uma fase que eu tenho errada, Sim. né? Não sei. Uma questão. Uma Literalmente, questão. uma questão É, faz diferença. Faz muita diferença. Com certeza. Aquele dia que o Vlad falou assim, vai, faz uma questão a mais. Faz aquela questão ali. Me lembra não. Naquele intervalo, entre o bloco de questões. Eu fui lanchar no intervalo, perdi uma questão. Eu fui uma vez a mais no banheiro. É. Pô, galera, assim, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Assim, a gente espera, né? Tanta gente junto lá querendo a medicina, sabe? A gente não tá pensando nesses 6 anos. E eu nem quero que vocês fiquem 6 anos, não. Eu quero que vocês voltem para dizer assim, não, agora eu tenho cardiologia, né? Agora eu tenho a neurologia, porque as cardiologias acho que são uns 10 anos, não é? A residência? Não, contando contando 10, 6 tudo, mais 4, não tem isso, mais ou É, menos? Sim. Sim. É, o pessoal já passou pela clínica, já passou pelo internato. Geriatria, pra cuidar do Ronaldo, né? Vocês sabem que, agora fala da geografia, geriatria vem crescendo muito, né? Vem crescendo. Mas não vai envelhecendo, vai formando cada vez Pediatria. mais geriatras que pediatras, né? É isso. E aqui, o que aconteceu? Conta um pouquinho, Luiz, aquela agonia do SISU. Ali, primeiro dia. Teve esse erro do SISU, né? Que não estava dando a classificação da primeira opção, dava da segunda, mesmo estando na nota de corte das duas. E a minha primeira opção sempre foi a FRJ. Eu colocando lá, não dava classificação. Mas falei, não, tá tudo bem, porque tô dentro da nota. Mas de qualquer forma, 830 que você tinha? 830 e eu pouco. tinha 831,67. Na época, a primeira parcial acho que foi 828. Eu Você falei, tinha mais do tá que o corte. tranquilo, pô, não vai subir tanto quanto isso, nunca chegou. Você fala, nunca chegou, vamos ficar calmo. Mas de qualquer forma, eu tava bem, apesar da ansiedade, por conta da Unirio. Sabia que qualquer coisa, desde a primeira parcial, eu tava ali em cima da Unirio. Mas aí a segunda parcial, eu falei, não, agora eu vou saber minha classificação. Nada, não saiu. E aí só me dando esse medinho de não confiar na lista de espera. Tipo, tirar a Unirio, por exemplo, confiar na FRJ pra ficar na lista de espera. Uhum. Só que as coisas estavam dando tão errado nesse SISU, era tanto erro, era tanta coisa que eu falei, cara, vamos pegar o que eu já sei, a Unirio é uma faculdade maravilhosa, vamos pegar aqui que... Fez bem. E foi isso, também não me arrependo não. Perto de casa. Perto de casa, não, tá Ah, excelente. pegou a classificação aí? Segundo lugar, É. feliz, não imaginava. Sabe o que eu tava. Isso é uma análise minha, tá? Porque a gente imaginava que fosse cair um pouco essa nota. Porque agora primeiro e segundo. Mas a análise que eu fiz é o seguinte: vamos imaginar que antes você tivesse alguma chance de entrar na faculdade da sua cidade. Foi 810, o corte você tem 800. Você sabe que não vai passar com 800, mas você espera ali, vai tentar, porque tem a reclassificação. Aí você escolheu as duas faculdades. Você sabe que se não entrar nas duas, você tem o segundo semestre. Você pode fazer aquela tentativa, porque no segundo semestre você vai para onde der. Agora não tem segunda chance. Pô, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vi que não tem mais Federal de Ouro Preto, dá, então vou para Ouro Preto. É. E aí eu acho que com isso
essa nota acabou decepcionando muita gente, né? Acabou subindo em várias universidades. Subiu Na muito. UF. Na UF É que esse absurdo, ano foi subiu muito atípico, né? Por causa desse único SISU. Mas nessa semana do SISU, eu fiquei maluca. Eu entrava em todos os perfis de gente falando, de TRI, de tudo. E eu saí procurando. Assim que saíram as notas, eu comecei a ficar maluca já com isso. Porque pelas minhas notas, eu fui falando com a Rebeca, que era do Supermed também. E a gente foi vendo e aí fazendo as minhas médias e falando, amiga, pelas passadas você entra. E eu comecei a procurar. E aí o que eu fui vendo foi que, apesar da prova ter vindo mais fácil e dos acertos terem subido muito, tipo, pelo que eu entendi, o TRI tenta compensar isso baixando as notas. Só que tiveram muitas notas mais 800, né? Então eu acho que isso também fez a média subir um pouco. E aí eu já tava meio assim, tipo, já tinha visto gente falando que provavelmente era o que ia acontecer, que ia aproximar mais de 2021. Mas é um nervosismo muito grande, você não sabe o que vai acontecer. E aí você fica, não, mas mesmo com a margem de erro subindo um pouco, você ainda tá dentro, mas naquela outra você, ai meu Deus, será que eu confio no que tá certo? Será que eu arrisco? Não tem como. A gente, É. de vez em quando, vê o pessoal buscando aqueles simuladores, né? Tem um Ah, eu simulador. usei todos os Todos. sites. Mas assim, qual é a nota de corte, né? Imagina. Tem uns até bem legais. Eu fiz há pouco tempo no Excel, eu entreguei pro pessoal, tem uns 2, 3 anos, mas a nota de corte que você está utilizando é de 2 anos atrás. No final das contas, é só pra você matar 10 minutinhos ali que você estaria pensando sem nada na mão, tendo alguma coisa na mão pra você tentar se basear. Segurar. Porque você não sabe de nada, você fica completamente às cegas. É difícil. Do último dia do SISU até o dia do resultado foi E eu, Foi loucura. E Eu achava que eu tava dentro da UF. Porque pelo último dia de SISU, eu tava dentro da UF. Aí chegou no dia, assim, minha primeira opção era a UF. Aí eu fui ver. Não tava classificada. Aí eu, ai meu Deus. Não, é UF. Aí minha Quem segunda estava na era. posição Exato. 94, 95 foi para 120. Aí minha segunda opção era o Rio. Aí tava a Unirio classificada. Eu, ai meu Deus, graças a Deus. Eu acho que ninguém entende esse limbo, porque eu ficava muito ansiosa. Eu sabia que em alguma eu estaria, mas dá essa ansiedade e ninguém entende. Mas por que você tá ansiosa? Você tá dentro de alguma coisa. Meu namorado ficava, calma, pô. Você tá na melhor das circunstâncias, fica calma. Eu falo, cara, não consigo comemorar sem saber onde eu tô. Eu tô na FRJ, eu tô na Unirio, eu tô Sim. perto, eu tô Eu tô em longe, nada, eu tô no primeiro é. semestre, segundo semestre. Aí, não, mas você tá em um lugar, eu sei, mas eu quero saber onde eu tô. Eu quero Não, saber e onde depois eu vem tô. pré-matrícula e matrícula. É. E você quer o primeiro dia de aula, você vai entrar em sala e ver o E quando é o professor. primeiro dia de aula? É no primeiro, é no segundo semestre? E aí? Quando vai começar? Exato, é só saber, tipo, eu tô aqui, começa quando, é isso. Essa ansiedade que matava a Por gente. exemplo, a Unirio, a matrícula foi até hoje. É. E o resultado só sai dia 27. Então, de hoje até o dia 27, eu vou ficar assim, caraca, e se eu mandei o documento errado? Será que eu mandei tudo? E aí? Tá elegível? Ai, é Exatamente. terrível. Não, vai dar tudo certo. Eu quero uma dica para os novos alunos, para os vestibulandos de 2024. Poucas palavras, cada uma vai dar uma dica, vocês vão dizer quem começa, porque vocês vão pensar um pouquinho aí, enquanto eu estou falando, enrolando aqui, para que vocês pensem, dicas do que vocês viveram, né? Assim, ao longo desses anos que vocês estudaram, o que vocês aprenderam de mais importante no processo de preparação do aluno, o que eles devem fazer. Dicas em poucas palavras. Olha, eu acho que autoconhecimento. Uma coisa que eu me forçava muito, às vezes uma matéria que eu já sabia e eu ficava perdendo tempo nela, fazendo muita questão dela, justamente por essa questão de confiança, de aumentar minha autoestima. Ah, eu sei que eu vou acertar, então eu vou ficar fazendo. Não, ninguém te Contrário, conhece. né? Ninguém te conhece mais do que você. Vai fazer o que você não sabe. Vai Exatamente. perder tempo com o que você não sabe. Tipo, essa matéria de matemática, pô, sei muito. Deixa ela descantear um pouquinho, vai focar naquilo ali que você tá, pô, que te machuca, te fere teu ego, sabe? Foca nisso, muito exercício disso. Uma coisa que eu fazia muito também era card, e eu olhava todo dia. Eu errava uma questão, montava um card, todo dia eu olhava o card. Então, é um estudo ativo, é você saber o que você precisa. Foi o que mudou completamente. Post-it. Eu não fazia post-it, eu fazia card. A ideia, né, de ter acesso à mesma informação Aquela aos vários informação momentos. rápida que você pode Exatamente. pegar rapidamente. É a prática olhar. distribuída. Isso ativa a memória de longo prazo, né? Você vai repetindo o tempo inteiro, treinando o teu cérebro, que tem que lembrar em dezembro, Exatamente. novembro, dezembro. Não adianta você ficar no conforto, em uma situação confortável, que você não vai evoluir. Tem que estar no desconforto. É olhar aquilo ali que te incomoda e você errar, e aí amanhã você vai olhar de novo, vai errar de novo, até acertar. Fica um momento assim, agora eu já sei. Exatamente. Interiorizei isso e tô pronta.
Eu Fala, acho que Mel. eu vou na mesma linha do autoconhecimento, só que para forma como você vai se organizar nos seus estudos. Tipo, não adianta ficar se baseando no que tal TikToker fez, no que um outro Ah, aluno, isso é na demais, forma né? como ele estuda, quantas horas ele estuda, qual a matéria que ele está estudando hoje, o que ele vai fazer depois. Tipo assim, procura sempre procurar ver o que funciona para você. Se você funciona melhor fazendo o exercício antes, indo para parte teórica depois, faz isso. Não fica esquentando a cabeça com o que você viu alguém falando. Às vezes é bom você ter acesso a muitos métodos, né, de estudo para você conseguir conhecer o que pode funcionar melhor para você. Mas não se apega no que, se fulano teve um resultado bom, então eu vou fazer a mesma coisa que ele porque eu vou ter o mesmo resultado. Não vai. Não, e na internet tem 5.000 pessoas que foram aprovadas fazendo vídeo, né? Aí você vai seguir o que cada uma falou, daqui a pouco você não fez nada direito. E aí você começa a seguir o que um fala e depois você mistura com o outro e no final das contas você já viu a mesma coisa 1 milhão de vezes e não foi para uma próxima matéria. Então, tipo assim, procura sempre o que for mais confortável para você e não deixa se vencer pelo cansaço, assim. Tipo, tem uma coisa também, enquanto você está estudando para medicina, que é tipo, você quer ir sempre ao seu máximo, sempre indo até o seu limite. Tipo, é importante tomar cuidado com isso, eu acho. Eu acho que é importante você comemorar a sua aprovação estando bem. Eu acho isso importante também. Foi uma coisa que eu sempre procurei enquanto eu estava estudando. Kailane, Eu acho que, assim, muito importante pra mim ano passado foi correção. Sabe aquele dia que você separa pra corrigir tudo? uhum. Corrigir o simulado, ver as questões que você errou, onde você tá errando. Os exercícios, pô, tô errando muito esse. Então, vou focar mais nesse. Acho que me ajudou muito De isso. preferência logo depois, né? Fez É, tudo lá no sábado, segunda-feira você já você vai. separa segunda-feira pra Isso. corrigir o simulado, aquela questão que você errou, aquela matéria que você tá sempre errando. Eu acho que isso me ajudou muito ano passado. Não deixar passar, Não deixar deixar pra passar. trás. Daqui um mês eu corrijo esse Não, aí simulado. daqui a um Não, mês você tem mais 4 para corrigir. Exatamente. Aí sempre acaba deixando coisa pra trás, algo que aquele Exato. detalhe que ia fazer diferença pra você no futuro. Então, vale. Deixou Aí acumular, né? deixa acumular simulado para corrigir. Aquele exercício que você fez durante a semana, você deixar acumular para as outras semanas. Eles têm simulado. Do Enem. Primeiro simulado. A segunda prova do Enem. Na outra semana tem o ERJ objetiva. Na outra tem o ERJ discursivo. Exato. Acabou, se perdeu, já chegou ali, não fez. Você não sabe o que você está errando É, mais. aí você chuta o balde, né? A minha estratégia era corrigir, não corrigir até aqui, vou fazer Vou fazer o resumo. Vou fazer o marca-texto lá e. Acabou. Ainda mais a Acabou. quantidade de monitor que tinha lá também. O que mais tinha era a Exato. oportunidade de chegar e perguntar, pô, isso aqui, errei, me diz como é Pô, que vou eu tinha que corrigir isso aqui fazer. segunda-feira e durante a semana eu vou nos monitores para corrigir o que eu Por errei. falar nisso, vocês tiveram um atendimento individual ali de redação, né? Darwin, Diego, Natália, Vivi, sabe? Ali de perceber que existe a necessidade de uma sintonia fina, sabe? Porque a partir de um determinado momento, eu consegui 960. Pô, de 960 para 980, para 1.000, é uma questão de aparar arestas, né? O que vocês podem me falar desse atendimento individual? Eu acho que pra mim isso foi. Chegou um negócio a ser subconsciente até. Eu acho que eu fui tanto no Diego, eu fui tanto na Vivi, eu enchi o saco deles no WhatsApp. E quando eu saí do primeiro dia do Enem, eu saí muito nervosa, porque na redação eu travei muito. Eu fiquei, caraca, esse tema aqui eu não esperava, aquela frase tema confusa. E aí eu fui no instinto, o que dava, o que eu conseguia lembrar de tudo que me falaram. E eu saí de lá. Triste, saí de lá no primeiro dia chorando, desesperada. Falei, pô, vou ter que fazer tudo de novo, mais um ano de cursinho. E aí todo mundo me falou, caraca, calma, não tem como você ter ido tão mal na redação. Você fazia monitoria toda semana. Mesmo nervosa, mesmo sem saber o que fazer, tem um subconsciente de tudo que te falaram, você tem uma base boa, vai dar certo. Eu não tirei, tipo, a nota mais... o do meu padrão, mas mesmo com o nervosismo, todo esse conhecimento que a Vivi e o Diego me deram, me fizeram, mesmo nervosa, tirar uma nota ok, tirar uma nota que eu precisava. Então, é muito importante essa experiência semanal com eles, porque mesmo quando você tá não no seu melhor momento, e toda essa bagagem que eles te dão te ajudam a manter um padrão, sabe? Mesmo não estando bem, não sei se deu pra fazer sentido. Sim. Você carrega uma bagagem deles, então faz muita diferença ter esse acompanhamento. E eles têm um olhar muito individual também pro que você faz de errado, né? Na redação do padrão Enem.
Eu lembro que quando eu saí da prova do primeiro dia, eu falei, eu tenho certeza, eu tô vendo exatamente a frase que eu coloquei que viria com um comentário de um dos monitores falando, isso aqui tá vago, podia ter explicado mais. Eu tenho a frase grifada, assim, na Que o minha Diego cabeça. escreveria aqui. Exatamente, tipo assim, mas isso aqui quer me dizer o quê? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, nossa, mas a minha redação, se passar de 900, tipo assim, mas é um anjo na minha Sim, vida que questão de corrigiu aquela redação. E aí a gente tem um resultado bom, assim, eu fiquei surpresa, eu E levei a um susto. experiência deles, né? Eu não sei se vocês sabem, eu trabalho num colégio de manhã, eu dou aula há 23 anos nesse colégio. Pô, a Vivi é a coordenadora de redação, ela dá aula para todas as turmas do ensino médio, nas unidades desse colégio, ela é coordenadora. Então, ela estava ali, não é aquele aluno que está na universidade ainda, que está começando a aprender, é uma pessoa que, não vou dizer que tem cabelos brancos, eu gosto de dizer isso, a pessoa tem experiência, tem cabelos brancos ou poucos cabelos, não, mas que tem experiência de sala de aula, de correção, vocês precisam, né? Porque é para dizer, a psiconectiva aqui podia ter tirado, E a Vivi, sabe? ela coloca o sarrafo lá em Lá em cima. cima. É. Mentira. Lá em cima. É pra Aí, poder... Viviane, olha aí, estão falando de você aí, Vivi. Mas Kailane, e o você? Diego, a Vivi foi essencial pra mim, assim. Eu saí do Enem, assim, cara, eu tirei o de centro na redação, não é possível, o Diego vai me matar, o Diego vai me matar. Não é possível, eu passei o ano inteiro, toda sexta-feira indo pro Diego. Aí chegou uma nota boa, né? Aí eu fiquei, ai, graças a Deus. Aprendi certo. Meninas, parabéns mais uma vez. Estamos muito, muito felizes. Acredito que as famílias muito mais lá, né? Acredito que tenha sido uma choradeira Foi, né? na hora do Ai, né? resultado. Tudo. Pô, gente, obrigado por vocês terem vindo aqui. Estamos realmente extremamente felizes e percebemos que valeu a pena. Toda a estrutura que a gente montou e principalmente o esforço de vocês a cada dia ali. Isso é o que realmente conta, é o que faz a diferença. Muito, muito obrigado, tá? Muito Obrigada. obrigada a você, porque a gente senta lá na cadeira, mas a gente sabe que vocês estão sempre torcendo, quando a gente está nas aulas, vocês estão sempre no nosso pé. É muito importante esse suporte. Foi um acompanhamento muito diferencial. Eu já fiz muito cursinho nessa caminhada e com vocês eu senti que eu realmente era alguém ali, alguém diferente. Você se sabe? sente acolhida. Acolhida. Você não é só mais um aluno matriculado. no meio Você ali é do- uma É pessoa. difícil falar que eu vou chorar aqui. Mas o Vlad e a Luciana são essenciais, porque você sente. Desde o meu primeiro ano do Supermed, virou minha família, eu me senti super acolhida. Toda a equipe do Supermédia, a Lu, o Carlão, Todo mundo. todos né? os professores são maravilhosos. Mesmo à distância, porque eu fiz uma parte presencial e depois fui para online, né? Sim. E mesmo no As mesmas online, aulas, né? mesmo as aulas, todo mundo, eu mandava mensagem pra você, mandava mensagem pra eu, todo mundo me respondia, me ajudava no que dava. Quando tinha confraternização, vem, eu ia lá na festa junina, na festa dele. Então, assim, era sempre uma família, todo mundo se conhecia, todo mundo falava com todo mundo, isso era muito, sei lá, um ambiente acolhedor faz É você importante, estar né? motivado. É, diferente, querer ir né? pra aula. Vai né? sentir bem lá naquele local. Porque a gente, querendo ou não, a gente fica com essa sensação que a gente tá num limbo, né? Cursinho, amigo na faculdade, a família botando pressão, você fica, caraca, eu não evoluo, eu não sou ninguém. E você tá num ambiente que as pessoas te consideram alguém, tipo, você vai conseguir, quer um acompanhamento, quer uma ajuda, então isso faz muita diferença. Tem que ter um rigor ali em relação aos exercícios, às redações, Sim. fazer os simulados, né? O Tchek dizia, né? É que endurecer-se pelo sim perder a ternura. É isso, né? Não dá para a gente esquecer que o ambiente de acolhimento faz com que vocês queiram estudar, eu Sim. quero ir para o curso, sabe? É isso. A pressão já é grande demais. Pois Então, é. obrigado, meninas. Muito, muito obrigado. Obrigada, Valeu. Obrigada. Isso aí, galera. Agora é a Luana Nascimento que está aqui. E a gente estava conversando mais cedo. E aí me veio à cabeça uma música do Ney Lopes que diz assim: vou seguindo as partituras de tão sábias criaturas que fizeram sambas imortais. Nossos laços estão tecidos pela flor dos tempos idos, nos antigos carnavais. Vou seguindo as partituras da 28 de setembro, do Boulevard 28 de setembro. Quem não sabe, tem lá as partituras, Noel Rosa, Cartola. E a comemoração da aprovação foi na 28 de setembro, no ensaio da Vila Isabel. Exatamente. Saiu o resultado do Enem à noite, né? Umas 6 horas, depois de uma luta, né? Para sair o resultado do SISU.
E aí meu amigo já tinha falado, ah, Luana, e se a gente for pro ensaio da Vila? Eu falei, vamos esperar sair o resultado, que se der certo, vamos. E estava caindo o mundo, né? Chovendo a beça nesse dia. E aí, assim que saiu o resultado, aí parece que já foi limpando o céu. Aí ele falou assim, vamos, eu falei, vamos. Aí a gente viu lá no Instagram, no perfil deles, né, que ia começar a concentração ali na Basílica, né? Sim. Aí eu falei assim, vamos, 9 horas, 9 horas. Chegamos lá numa alegria sem fim, não tinha lugar melhor pra comemorar que não fosse no ensaio da Vila. É, Aí maravilha. mandei até pro Vlad, né? Falei, aí, Vlad, estou comemorando na sua escola Eu de até falei, samba. não vai beber todas aí não, é só comemorar, né? Só um pouquinho, só pra adoçar a boca. Brincadeira. Mas é isso. Fala pra mim, e essa vida de vestibulando, assim, ano de 2023, Sim. foi um ano em que você estudou mais ou que você estudou melhor? Foi, sem sombra de dúvidas, o ano que eu estudei melhor, né? A minha jornada no vestibular é longa, né? Eu concluí o ensino médio em 2019. E aí, no meu primeiro ano, teoricamente, de cursinho que eu ia fazer, Pandemia. veio a pandemia. E aí, lá vai eu estudar em casa. Nunca tinha estudado em casa sozinha antes. E aí, o primeiro ano foi naquilo assim, perdida ainda do que fazer, como fazer, estudando sozinha. E no segundo ano, eu achei que eu já estava aprendendo, mas eu acho que eu ainda tinha muito para aprender. Aí no terceiro ano foi quando eu vi mais conteúdo, assim, pensando que era isso, né, que eu precisava. Sim, E aí veio mais um não e eu falei, não, agora eu tenho que mudar. Eu quero ir para um presencial, ter a ajuda dos professores ali para tirar dúvida e ter um direcionamento melhor, né, do que fazer. E aí, esse ano, 2023, com certeza foi o ano que eu estudei melhor e também foi o ano que eu mais, assim, me dediquei em outras coisas também. Em exercício físico, em lazer, foi o ano que eu mais sim, saí, é. assim, né? Curti, consegui me divertir com os meus amigos. E foi o ano da minha aprovação, né? Então, deu certo. Deu certo, né? Ah, e estudou com as técnicas corretas, né? Sim. Você já tinha feito uma quantidade tão grande de exercícios no Não. único ano? Não, com certeza não. É, como eu disse, eu sempre fui mais do conteúdo, de achar que o que me faltava era Uhum. conteúdo, né? E aí, quando eu entrei no Supermed, ainda mais na turma de exercícios, e aí você virou pra mim e falou, então, você vai ficar na turma... Eu entrei primeiro na outra turma de ter conteúdo. E aí, Eu lembro disso. e aí no segundo dia, um professor super querido meu, Yuri, que tá no meu coração, ele falou, não, Luana, você já tem muita bagagem, te conheço do ensino médio, então você já tem que ir pra turma de exercícios. E eu cheguei e era uma turma realmente de só exercícios. E eu pensei, gente, eu acho que não sei se eu vou conseguir dar conta. E fazendo, eu comecei a perceber que aquilo que fazia mais sentido pra Sim. mim, que era o que realmente faltava. E aí era exercício em cima de exercício em cima de exercício. E a tarde toda assim, e amanhã também. Eu dedicava, no mínimo, eu tava comentando esses dias, uma amiga me perguntou, o que você acha que foi o seu diferencial? Eu falava, principalmente em matemática, todo dia era sagrado, poderia estar bem, poderia estar mal, mas eu começava o dia fazendo 20 questões de matemática, sempre. E aí, nos dias que tinha aula de matemática, aí eu fazia mais 20 Mais na sala, ainda. e mais 20, e aí tinha outra apostila, mais 20, mais E 20. controle de tempo, né? Professor, vambora, vambora, vambora. Exatamente. Ele colocava, ó, vou te dar 10, meia hora e você tem que fazer no mínimo as 10. Então, assim, não consegui fazer. Aí, Você dava 15 pulava. minutos, o pessoal já estava Exatamente. levantando o braço. O Vitor ainda pedia, É. levanta o braço para dizer que terminou. Exato, dependendo da matéria, era muito assim. E foi assim que eu fui tendo noção de tempo, que, nessa matéria aqui eu levo menos tempo para fazer questões. Principalmente na aula, por exemplo, de geografia, a gente conseguia fazer mais do que estava na De apostila. 1h20, eu cheguei a fazer quase 30 questões, 1h20. Quer dizer, Exatamente. vocês fizeram, né? Essa é a Sim, questão. ia Dá um tempo corrigindo. para fazer. Exato, ia corrigindo em cima do que mais caía. E também isso é muito bom, porque a gente começa a ter um olhar mais treinado do que mais cai. Eu lembro que você ia falar de... O que era mesmo, gente? Que sempre cai lá, Geografia física. não era geografia física, não. Concentração fundiária. Exatamente. Era uma questão... Aí você falava assim, olha, não leem O texto. Primeiro o você lê o texto. texto. Só lê as alternativas e marca o que for mais intuitivo. E eu leio o pessoal dizendo assim, não, então eu só leio o comando. Eu falei, não, só as nem o alternativas. comando. Exatamente. Aí a gente fez mais de 20 questões que a resposta era a mesma coisa. Concentração fundiária, distribuição de renda. Não sei. Exato. Então, assim, você começa a ficar com o olho mais treinado, assim, pra saber o que vai cair, né? Tipo, tem uma questão que já começa falando com um texto assim, então com certeza vai pra esse lado. E aí
você sabe as palavras-chave que você tem que procurar no gabarito. E o exame de qualificação tem muito disso também, né? Sim, Você se verdade. acostumava, assim, aprendi a fazer o EQ da UERJ. Exato. Ah, E Sim. as temáticas também, né? Tipo, os assuntos super... mais previsível, né? Exato. Não, e eu lembro que no exame de qualificação, na semana mesmo a gente só ficou vendo questões mais relacionadas ao UERJ, né, no curso, que também tinha esse foco. Tá chegando o exame de qualificação, vamos nos concentrar no exame de qualificação. E a maioria dos temas que foram abordados na prova, pelo menos no primeiro aqui, né, que eu só fiz o primeiro, os professores falaram durante a semana, sabe? Tipo, de geografia, o Joca também em física falou os assuntos, o Bernardo em química. Ele falou uma coisa que caiu exatamente a mesma coisa na prova, né? Uma questão pode mudar a sua vida. Eu falo Sim, isso. é um Uma número de questão na acerto. UERJ muda a sua vida. Exato. O Enem muda também, mas na UERJ você passando ali de 42 para 43, você ganha 5 pontos a mais, Exatamente. cara. 5 pontos, é toda a diferença. Sim. E você não tem que se preocupar em fazer mais um exame de qualificação, né? É isso também, é. Que O aí ideal é ficar depois- logo livre, né? Que aí você já foca nas discursivas e no Enem. A Exatamente. gente tava falando esses dias, né? Quantos simulados de exame de qualificação vocês têm? Alguém me perguntou. Eu falei assim, olha, eu vou até olhar aqui, eu acho que são 10 simulados de EQ. Totalmente inéditos, com as questões Sim. do livro, as questões interdisciplinares. Mas você só vai fazer 5, tá? Sim. Pô, isso é uma maravilha, né? Eu vou Aham. fazer 5, conseguiu conceituar, eu esqueço. Até porque aquele Exato. negócio assim, conceituar 57. Não faz diferença, é a mesma nota do que a pessoa que acertou 44, É, 43. mas é um critério de desempate, é o Nunca 19º. chega nesse Então critério. chega. Então, assim, Exato. é isso, ficar livre. E aí você Uhum. pode pensar na discursiva. Sim, exatamente. Mas, principalmente, os simulados do exame de qualificação são muito bons também no quesito de linguagens ali do livro, né? Sim. Porque a gente fica com medo do livro, o que vão perguntar, o que vão deixar de perguntar. E nisso, pelo menos, o Superman está muito bem amparado com o Ronaldo, que O eles Ronaldo têm. fez tudo, né? Fez tudo. As perguntas dele na nossa prova, nos simulados, foram melhores do que na própria prova da UERJ. Mas tem uma que eu nunca vou esquecer. Eu falei pra ele que ele tava fazendo as questões na sala. Ele fez mais do que 50 questões inéditas do livro, Mais as do. mas dos simulados. E aí, uma que ele não deu tempo de fazer em sala, mas ele falou: façam e tiram dúvida comigo se precisar. Aí eu fui tirar dúvida com ele. Aí ele sempre gosta de zoar comigo. Ele falou assim: não vou tirar dúvida pra você, não. Doutora Luana. eu falei, Doutora Luana, não vou tirar sua dúvida. Aí eu falei: então não tira não. Vai que é essa que cai na prova. Aí eu vou jogar na tua cara que você não fez comigo. Ele: não, tá, então vem, deixa eu fazer com você. E eu fiz e foi exatamente não a acredito. mesma, juro, a mesma. Na hora que viu a questão, Sim, na hora que eu vi, eu falei. o coração acelerou. Meu Deus. E depois eu mostrando pra ele, foi exatamente a mesma questão na prova. E ele fala depois da prova. Conheço a tônica da UERJ, aquelas coisas dele assim, Sim, né? ele se acha, mas Termômetro. ele se acha, mas ele pode se achar, É né? isso, é isso. Ele tem moral pra isso. É isso, é meu avô. Avô Ronaldo Prestes. É. Agora eu queria te ouvir. Você deixasse uma mensagem para essa galera que está fazendo, que já fez e de repente vai fazer de novo esse ano, ou que está chegando agora da terceira série. Principalmente esse. Sim. Está saindo da terceira série. Para não cometer erros que você cometeu no início da preparação, o que você diria para eles? Então, o que eu diria é pra ter calma, respirar. Não precisa ser achar que quem passa é aquelas pessoas malucas que não dormem, que só estudam, que vivem pra isso. E não, a vida vai muito além disso, sabe? Então não é resumir sua vida, o seu ano inteiro a essa aprovação, porque a gente coloca em cima da gente mesmo um peso, uma carga que não precisa disso, que só faz atrapalhar do que ajudar. E também é você ser maduro o suficiente para perceber que você precisa de ajuda e que você tem que escutar as pessoas que entendem mais do que você,
né? Tem pessoas que trabalham com isso há anos e elas vão e já tiveram contato com inúmeros alunos de diferentes perfis, então eles já sabem quando você chega, mais ou menos o que você pode estar precisando ou não. Então é escutar essas pessoas também, sabe? Tipo, não vai pensando que é só conteúdo, não é, é muita questão, mas também não vai achando que é só questão. Sim. Às vezes falta um conteúdo. E às vezes, isso é muito comum, né? Vai chegando um momento do ano que o aluno fala assim, pô, eu estudei muito, eu estou assistindo às aulas, eu fiz exercício, mas eu ouvi dizer que tem uma plataforma online, sei lá, que resolve as questões do Enem do ano passado. Aí ele faz as mesmas questões que tinha feito em sala. Sim, sim, A questão que ele acertou, em vez de fazer a questão sim. que errou e aprender a fazer, repete, aí você já vai direto no gabarito, marca, você já sabe que é letra B, E você acha que tá bom, tá bem. sendo que você só decorou que a resposta é aquela. Exatamente. E isso é um ponto importante. Do meio do ano pro final, começa a surgir tantos gurus na internet que falam: ah, você paga tanto valor, a gente te dá aprovação, você aumenta o número de acerto em mais de 80% e tal. Mas você tem que focar e ir com aquilo que você escolheu. Pô, eu escolhi o Supermed, eu acredito na maneira que eles trabalham, então eu vou sentar e vou continuar aqui. Uma coisa que eu sempre disse ao longo desse ano, que inclusive essa vai para a Bia, a Biable, e para Maria Vitória Nassif, minhas amigas maravilhosas. E Nassif, beijo. Um beijo maravilhosa, amo vocês. Que uma das frases que eu mais falei esse ano foi sustentar seu BO, entendeu? Eu sustentei que, uma plataforma tal fala que vai te dar aprovação. Não, eu escolhi estar aqui no começo do ano, eu lembro até hoje a mensagem que eu mandei pro Vlad, a aprovação agora vem com vocês. E é isso, você sustenta ali e fala, eu falei que ia fazer isso, vou continuar fazendo isso, né? Não é se perder, porque é muito fácil se perder no mundo do vestibular. E você começa a deixar de fazer aquilo que você tinha que fazer. Exatamente. Ah, eu tenho 40 questões da matemática 1 para fazer e 40 questões da matemática 2 por semana. Sim. Aí eu peguei uma prova de ano anterior e só fiz 20 de matemática. Como assim? Exatamente. É isso. É tipo assim, se você se propôs a fazer uma coisa, vai até o final com essa coisa que você se propôs. Entende? E é isso, é você ir curtindo também o processo. Eu falo do olhar de uma pessoa que teve uma jornada grande, como eu disse. E eu fui muito feliz durante a jornada, sabe? É você conseguir reconhecer isso para você conseguir chegar no dia da prova o mais leve possível e reconhecer que você fez o seu melhor e que se for para ser e vai ser, o seu melhor será o suficiente naquele ano, Sim. né? Então é muito isso, equilíbrio, estude também, não é... Eu falo, pega leve, mas também tem que estudar, né? Sim, Tem que fazer a sua parte. mas tem que dormir também, Também né? tem que Não dormir, é? exatamente. Nosso A gente fica cérebro virando. descansa e ele entende as coisas quando a gente está descansando. Então, é importante o descanso também. Por isso, inclusive, que a gente faz, né? Você tem o trabalho da teoria dos exercícios, descansa e retoma Sim. no dia seguinte com mais exercício. Agora, Exato. errou 2, 3, 4, 5 questões. Tem que estudar essas questões. Exatamente. E estudar e depois tentar fazer de novo. Não adianta Isso abandonar. é ótimo, né? Isso funciona Exato, muito. Funciona. Entendi ali a questão de matemática. E daqui a 3, 4 dias, uma semana, eu tento fazer sem olhar. Sim. Uma coisa também que funciona muito é a questão de... As nossas aulas são à tarde, né? No curso. E aí, na parte da manhã, a gente tem os monitores. Então, se você não conseguiu fazer, principalmente na aula de exercício, né? O professor não conseguiu resolver tudo, mas você pegou pra fazer, não conseguiu tirar dúvida. Você pode, no dia seguinte, ir lá de manhã e tirar dúvida com o monitor. Então, isso te ajuda muito. Assim, ao longo da semana, você consegue resolver aquele gap que você teve na mesma semana. E aí, depois, na semana seguinte, se der, você volta e vê, entendi mesmo ou não entendi, né? Para deixar o pessoal com água na boca, assim, pensando no momento da aprovação, eu queria que você me dissesse assim, na hora do resultado, na hora que você viu teu nome ali, não sei se você estava com a família por perto, mas como é que foi? O que você fez a partir dali? Para quem você ligou? Quem estava no teu... Conta para mim. Olha, eu fico com um sorriso de orelha a orelha, porque foi, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu tava... Não chora. Ai, Pode chorar, pode chorar. não, vou chorar não, vou beber uma água. Aí eu não posso falar do segundo gol do Gabigol em 2019, porque eu choro. Eu também Eu chorei. choro. Isso aí não tem como falar. Ai, não tem. Olha, o ano de 2023 só... 2024, que saiu o resultado agora, né?
Só tá perdendo pra 2019, mas tá ali, ó, páreo. É verdade. Foi um anão. Esse ano, tô Só sentindo... está perdendo para 2019. E pra aquele momento específico. Aquele momento ali Aquele é momento específico. incrível. Mas foi um momento lindo, eu tava com a minha mãe e, assim, eu já tava, assim, achando que ia dar, só que é tanta luta, Vlad, que a gente só acredita vendo, sabe? É assim, dentro das parciais todos os dias, mas a gente só acredita quando vê seu nome ali, vê o parabéns, você foi chamado na chamada regular lá. Então, assim, e aí eu falei, mãe, passei. E aí ela, passou bem? Eu falei, passei, mãe, passei. E a gente pulou e gritou. Aí ela, vamos ligar pro seu pai, né, pra sua irmã, no grupo da família, né? Aí quando eu tava ligando, eu olhei pro lado, minha mãe tava chorando já. Aí eu comecei a chorar também, e a gente ligou. Meu pai tava mais nervoso do que eu, a semana inteira, esperando. A gente tinha viajado, né, e todos os dias ele perguntava, e aí, Luana, e a parcial de hoje? Tá dando certo, não tá? Então tava a família toda. A gente compramos fogos, tá? Soltaremos na comemoração. No que? No dia que começar? Não, a gente vou fazer uma festinha, uma comemoração, e aí a gente vai soltar fogos. Aí meu pai falou que já deixou comprado, você vai ser chamado, vai, sim, com certeza. Eu tava querendo ouvir, né? Eu tava aqui esperando, que você vai chamar sua Bia e Não, e a Natif? Não, pô. Não, você também será chamado. E aí, a família toda super feliz, a gente ligou pro meu pai. Meu pai, que não é um cara de chorar, ele chorando também, sabe? E esse momento é muito simbólico pra mim, porque da outra vez que eu vi meu pai chorando foi quando eu bati na trave na UERJ, que foi em 2022, se não me engano, que ainda era exame único, né? E eu não consegui por 2 questões. E aí, nisso, eu chorei. Foi um momento, assim, que eu tive meio que uma crise mesmo, assim, e tal. Botei pra fora o que tinha pra colocar. E ele chorando junto e querendo se fazer forte, sabe? E ver agora a família toda chorando de felicidade. É assim, tá todo mundo em êxtase, feliz. A gente dorme feliz, acorda feliz. Ainda tem isso, né? É. E às vezes você acorda de manhã e vai assim, meu Deus, eu passei. Exato. Essa semana o pessoal falando, tava voltando a estudar, né? E eu pensando, eu não preciso no momento. Quando eu for verdade. estudar, agora é a matéria, o curso que eu quero, né? Cursar. Ai, é muita alegria. Já pensou assim? Claro que isso vai mudar durante o tempo, é provável que mude, mas você já pensou ali o que você está pensando em fazer lá na residência? Cardio, Então, não, pneu, eu tô aberta pra tudo. aberta Aham, eu a várias vou... oportunidades. Exatamente, eu vou vendo aos poucos. A gente tem, né, um momento que a gente, no clínico, que vai indo em cada área, então eu vou aberta, assim, pra conhecer. E o que meu coração tocar, eu vou. Eu tô aberta pra tudo. Tem muito isso, né? Assim, eu fui pré-vestibular, né? Saí da 3ª série, aí assisti uma aula de matemática de um professor maravilhoso, o D'Artagnan. E eu falei assim, vou fazer matemática. Aí depois eu assisti a aula do Dinaldo de geografia. Eu falei, não tem que fazer geografia. E acabei ficando na geografia, né? Mas quando eu entrei, a minha expectativa era fazer direito, era fazer comunicação. Então, a gente escuta muito, né? Pô, sonhei com dermatologia, fiquei na cardiologia, Sim. fiquei na neuro. O que mais tem é gente que entra com uma cabeça e sai com outra totalmente diferente, né? Da especialidade que quer. Então, assim, eu acho que o meu coração vai mais pro lado de cirurgia, mas estou aberta a tudo. Então, vou conhecer de Você tudo. quer ganhar dinheiro, é isso, né? Não, com certeza. Também faz parte. Faz parte. Mas vai estudar mais também para isso, né? Não, assim, eu já aceitei que a minha vida é estudar pra sempre. Eu até falo, brinco que eu tenho 3 pilares: família, meus amigos e o estudo. Tá comigo desde sempre. Eu amo estudar, sabe? Então, é carreira pra que vida você- toda. que você escolheu é que nem professor, né? A gente Sim. tem que se dedicar ao estudo, se debruçar sobre os livros, não tem Isso. jeito. E eu gosto. Quando a gente estuda aquilo que a gente ama, né? Que a gente se vê fazendo, Não é outra precisa coisa. mais de física. Exatamente. Precisa mais de física. Tá vendo, Joca? Pra que física? Cara. Eu lembro até que eu falei com alguns alunos, isso era a última aula de física ali perto do Enem. Gente, olha só, pense que pode ser a última aula de física da sua vida. Olha só que maravilha. Deus por isso. Exato. Maravilha, gente. Torque nunca mais. Não precisa entender torque. Pra quê? Eletromag, né? Que Nossa, isso? indução. Não, gente. Nossa. Olha, fico toda arrepiada. Não. Pois é. É isso. Gente, falei com a Luana Nascimento, que vai para a Unirio, feliz da vida. Baby Shark. Vai passar no Supermed também, por favor, pintada, né? Depois Vou.
daquele trote inicial lá, para dizer pro pessoal, gente, é possível. Sim, pode deixar, estarei lá. É isso. Por enquanto não começa em março? Aham, no início de março, acho que dia 11. Então, por enquanto, Carpe Diem, não É. é? Sim. Em Vila Agora o Isabel. carnaval, exato. Agora eu vou curtir o carnaval aí, que tá vindo. E só alegria. É isso. Isso. Obrigado. Muito obrigada pela obrigado. oportunidade, Que de isso, a verdade. gente É um que prazer agradece. estar aqui. Maravilha. Agradecer o Fabrício aí também. Obrigado. Valeu. Obrigada, Fabrício. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau.